Olá, está começando um novo episódio do nosso podcast, videocast da F My Brain. E o especial que nós preparamos para vocês hoje é para deixar salvo na sua playlist, seja ela no YouTube ou nas plataformas de áudio. Sério, juro, para vocês. Mas antes de começar, até para você poder salvar, você tem que estar inscrito. Já se inscreveu no nosso YouTube? @canal F My Brain, no Spotify, @F My Brain e no Instagram, atenção, @fmy.brain. Lembrando que nós estamos em várias plataformas de áudio, além do Spotify, estamos no Deezer, Amazon Music, Google Podcasts. Se inscreva, compartilhe, ajude o algoritmo a gostar mais da gente e a você não perder nada. Aliás, compartilhando, você ajuda outras pessoas a chegarem a esse conteúdo tão rico, né, que é o nosso canal da F My Brain. Hoje nós vamos mostrar uma seleção dos melhores trechos das nossas conversas ao longo de 2023 com o tema, atenção, pais e filhos. E nós vamos trazer trechos de grandes nomes que passaram pelo nosso estúdio aqui na WR2. A gente começa com o Dr. Vimer Botura, que é psiquiatra e psicoterapeuta com mais de 50 anos de experiência, autor de 7 livros e presidente da Associação Brasileira de Medicina Psicossomática. E ele trouxe uma reflexão até que desconcertante sobre como falamos com os nossos filhos no episódio O Poder da Autoestima numa sociedade da comparação. Acompanhe. Fuck My Brain. Se eu chego para um filho, tenho 2 filhos, e falo assim, nossa, esse meu filho é sortudo, que o outro pensa? Não sou. Eu sou azarado. Esse meu filho sim é inteligente. Então dependendo do tipo de elogio que se dá, né, se eu maximizo, nossa, se eu me entusiasmo, se eu me encanto dizendo, nossa, esse meu filho é genial, o outro, mesmo sendo inteligente, vai achar que não é. Então ele começa a criar um personagem na vida dele. Eu acho que eu sou burro. Ou esse meu filho é desastrado. A pessoa cria um personagem para ele e vai desenvolvendo. Então, inconscientemente e automaticamente, ele vai provocar situações para que ele vai ser tido como burro e o outro como gênio. Por quê? Que é a forma que ele vai encontrar de ser aceito e validado. E ser validado por burro, ele vai acreditar que é. Fuck My Brain. O psicanalista Christian Dunker também esteve conosco. Ele, que é referência no estudo da psique e das relações humanas, falou sobre crianças e jovens vivendo em um mundo conectado. O episódio teve o tema Geração Depressão, o uso excessivo das redes sociais. Confira. Fuck My Brain. Hoje, nossos adolescentes, eles se queixam violentamente. Eu não posso contar minhas vulnerabilidades. E não posso dizer para minha amiga tudo que eu estou pensando. Por quê? Porque amanhã a gente briga e ela vai lá e posta. Resultado, eu tenho amigos que eles são ou públicos ou privados, mas eles não são íntimos. Eu não consigo tratar e dividir com eles as minhas angústias, aquilo que eu não sei, aquilo que não vai pegar bem, meus preconceitos, inclusive. Né? Bom, do outro lado, eu também não vou conseguir estabelecer muito bem o que a gente chama de comunalidade, que é um agrupamento de processos civilizatórios, de respeito, de formações legítimas de autoridade, em que você opina, você se coloca, mas você não usa, por exemplo, rede social com nome falso para agredir uma pessoa. Bom, isso é o quê? Isso é ataque à nossa experiência do comum. Então, na prática, o que está acontecendo é que nós não sabemos o que nós estamos fazendo. Quando damos um tablet para uma criança de 3 a 5 anos, quando deixamos certos conteúdos se vincularem assim livremente, quando, enfim, não conseguimos nem mesmo regular o tráfego, a distribuição de postagens, a monetização, ou seja, uma série de universos econômicos, sociais, culturais, que estão se entrecruzando aí num experimento inédito. É como se a gente estivesse vivendo aí no século XV, vendo um negócio chamado livro. Olha que incrível! Livro! Esse dado aqui dessa pesquisa, 50% de jovens entre 13 e 18 anos se queixando de sentimento de inutilidade, sentimento de fracasso, ele combina com um dado de pesquisa sobre solidão entre americanos.
todos os estados, menos a Flórida, onde você tem muitos latinos, você tem crescimento exponencial do sentimento de solidão. E você tem crescimento de 1,5 a 2 da experiência de solidão, sentimento de solidão, de uma geração para outra. Então nós, que somos os adaptados, nós temos assim quase 3 pontos a menos na nossa experiência de se sentir em solidão, sem solitude, do que esses garotos. E elas têm excesso de sociabilidade. Muitos contatos, muitas relações, muita performance, muito manejo, né, da sua personalidade digital, do seu avatar, e, vamos dizer assim, muita solidão. E isso, a gente sabe, é um elemento assim de base para afetar a saúde mental. Olha, tem países como a França que já estão criando políticas, né, de saúde pública, de saúde mental, para impedir, por exemplo, que crianças muito pequenas passem muito tempo diante de telas. Porque isso prejudica a formação do sistema visomotor, prejudica a compleição, né, a terminalização da cerebral. Né? Então, a gente acompanhou um pouco disso com as nossas crianças durante a pandemia. Elas saíam para um parque e elas se sentiam desorientadas, porque não tinham sentido de profundidade. Né? Ou crianças, bebês, né, que começam a colocar o dedo em objetos, imaginando que os objetos do mundo funcionam como as telas que se abrem, que se fecham, que você pode então passar de uma para outra. Isso tem óbvios prejuízos para a formação, né, tanto da relação com os outros, quanto da relação mesmo perceptiva com o mundo. Fuck my brain. Outra dor vivida por quem tem filhos são os distúrbios alimentares. Por isso, nós convidamos a Marcela Cotait, nutricionista especialista em transtornos alimentares e obesidade e coordenadora voluntária do ambulatório de anorexia do Hospital das Clínicas da FM-USP. Ela esteve conosco no episódio Cultura da Dieta, Obesidade e Transtornos Alimentares. Falas perfeitas. Acompanhe. Fuck my brain. Hoje os pais ensinam os filhos, as crianças, a não comer doce. Então assim, essa relação já fica de proibido, de não posso, de se eu comer eu vou engordar, vou ficar feia, a minha amiguinha vai ficar mais bonita, ou eu nem entendo direito por que eu não posso. E não é incomum a gente ver e a gente ouvir que crianças em festinha de aniversário ficam loucas quando chega a mesa do parabéns. Então, assim, desde pequena, quando você conta, claro, dá pra gente entender. Mudou, leite materno é leite materno, depois foi para um leite que é industrializado, processado, beleza. Mas é muito interessante porque criança não deveria fazer dieta. Né? Você não deve alterar a alimentação de uma criança. O que você deve fazer é incentivar a brincadeira, incentivar movimento, incentivar práticas saudáveis com aquele corpo, né? E não tirar a comida de uma criança. Fuck my brain. E a raiva? Será que faz bem uma criança sentir raiva? Como devemos lidar com o surgimento da raiva? Quem respondeu foi um mestre e praticante da comunicação não violenta, Marcos Souza Aranha. Ele é pioneiro da internet e atualmente se dedica à formação de líderes, desenvolvimento de pessoas via mentoria, coaching e consultoria na FGV e na própria empresa. Fala aí, Aranha! Fuck my brain. Para uma criança, é primeiro autorizar a raiva. Essa é a primeira coisa. A criança, ela não está compreendendo o que está acontecendo, seja racionalmente ou seja emocionalmente. Então ela está sentindo aquela raiva, ela quer que aquilo desapareça da vida dela, né? Então, você tem que ensinar a criança, né, isso. Fala, você pode sentir raiva? Pode, sente raiva. A raiva, como a alegria, como qualquer coisa, vai passar, vai embora. Mas se você nega, ou pior, você condena a criança que sente raiva a ser um condenado, a nunca mais poder sentir raiva, você vai criar um pequeno monstrinho, né? Então, eu acho que é importante a gente, hoje, a principal questão é essa conversa com a criança, autorizar os sentimentos dela, ajudar as crianças a desenvolverem o repertório, que é muito pobre. Às vezes a gente não sabe, a gente quer dar a palavra na boca da criança, e isso, ela não, acha que a gente não está entendendo ela. Então o legal é deixar ela cozinhando ali,
Ela que tem que dizer que sabor que tem a comida, não é eu dizer que está salgada ou não está salgada. Fuck my brain. E como o tema é sobre pais e filhos, não poderíamos deixar de lado as mães. No episódio do Romantismo à Realidade, quem está cuidando da saúde mental das mães, Simone Nascimento, que é conselheira do comitê do programa Mente em Foco do Pacto Global da ONU, Top Voice do LinkedIn em Saúde Mental e Equilíbrio, ela deu aquele boom nos nossos cérebros. Acompanhe. Fuck my brain. Tem uma analogia que eu gosto muito sobre a maternidade, que é assim, você te arrumar um date, um date, e é um encontro às cegas. Olha, nós conhecemos uma pessoa muito legal, você vai conhecer, não sei o que, e você tá super afim de encontrar alguém, e você, tudo bem. Preciso de um tempo para me preparar aqui, 9 meses para me preparar para esse date, mas eu topo, eu vou para esse date aí, porque eu tô querendo essa pessoa na minha vida, e eu vou. E aí você se prepara, mas é um encontro às cegas. Você não sabe como é a voz da pessoa, você não sabe como é o cheiro, a personalidade você não sabe, e a carinha dela você viu por um aplicativo lá meio borrado. Então você, né, pode ser que Tinder sim, estranho. pode ser que sim, pode ser que não. E você vai para esse encontro e, contrariando, né, todas as regras de bom senso, você resolve levar essa pessoa para sua casa no primeiro dia desse encontro. Você fala, vou levar para casa, amei, eu tô apaixonado, vou levar. E aí você leva essa pessoa para sua casa. E aquele amor que você achou que seria lindo, te vira do avesso. Você não dorme mais. A primeira coisa que acontece, na primeira noite, esse grande amor de sua vida, não deixa você dormir. Você não tem mais que 2, 3 horas de sono em paz. Um pratinho de comida quentinho, você comer do início ao fim, raro. Um monte de medo, um monte de insegurança, você fica sozinha. Seus amigos se afastam, porque aquela pessoa com quem você resolveu viver, né, que é o seu date, manipula e domina todo o seu tempo. O filho, ele não é só da mãe. A discussão da parentalidade, ela precisa ficar no centro dessa mesa. Porque o filho não é só da mãe. O filho não é nem só da mãe e do pai, para falar a verdade. Ele é da sociedade. Né? Quando você traz uma criança para o mundo, existem várias camadas aí. Existem todos os afetos dessa criança. Todo mundo gosta de postar foto com a criança, cheirar o pescocinho dela, gostoso. Mas na hora de cuidar é só a mãe. Então você traz um ser que estabelece vínculos afetivos com muita gente. É fonte de amor, de diversão, para um monte de gente. Todo mundo que se beneficia disso deveria se sentir responsável pelo cuidado. Então o filho não é só da mãe. E a gente vai além. Quando a gente está falando em maternidade, em colocar uma criança no mundo, ou maternar uma criança que veio por uma outra pessoa ao mundo, a gente está falando de futuro do trabalho, a gente está falando de questões previdenciárias, a gente está falando de quem vai ser o trainee se a gente não tiver filho. Fuck my brain. O nosso programa especial de melhores momentos de hoje fica por aqui. A gente segue com aquela curiosidade, quais foram os seus trechos favoritos? Podem nos contar e para isso você precisa estar inscrito, já se inscreveu? Estamos no YouTube, @canal FMyBrain. Estamos no Spotify, @FMyBrain. Estamos no Instagram, @FMy.brain, tem esse pontinho no Instagram, @fmy.brain. Lembrando que estamos em outras plataformas de áudio também, estamos na Amazon Music, Google Podcast e também no Deezer, não tem como perder. Então mande seus comentários, mande crítica, mande beijinhos, mande abraço, peça assunto, convidado, o que você quiser, a gente adora essa troca, por favor, participe também. Atenção, hein? Porque semana que vem a gente volta e com o primeiro episódio dessa terceira temporada, uma estreia de 2024 e com uma convidada gigante, a Silvia Popovic, jornalista, apresentadora e ícone da TV brasileira, estará aqui conosco na semana que vem. Então até a próxima quinta, às 18 horas. Fuck my brain. Fuck my brain.